Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te alcance nesse momento. Essa paz, essa graça que excede todo entendimento, como diz a palavra. E é através dessa graça, porque, queridos, nós estamos aqui pela graça do Senhor. E é através dessa graça que nós vamos trazer a palavra do Senhor ao teu coração, que se encontra lá em Colossenses capítulo 2, versículo 7. Colossenses 2, verso 7 diz: Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Irmãos, nós podemos tirar aqui, só nesse verso, eu olhei aqui e já vi tantas lições que a gente pode tirar num verso só. Esse é aquele versículo que a gente pode pegar ele e fazer uma pregação só nesse versículo, porque tem ensinamentos tremendos aqui. Olha, primeiro, o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui com os colossenses, ele compara os colossenses como uma planta. Porque ele disse assim, olha, deixe que as raízes de vocês... E a palavra do Senhor mesmo diz que nós somos como plantas, né? Nós somos como plantas que somos plantadas ali junto aos ribeiros de águas, que tem as suas raízes ali molhadas pelo ribeiro, e que no tempo certo elas vão dar o fruto. Eu sou uma planta espiritualmente falando, você também é uma planta. E nós não somos qualquer planta. Quando o Senhor nos chama de planta, planta que são plantadas ali junto ao ribeiro, o Senhor não nos compara com aquela planta que serve só de enfeite. Vamos aqui trazer alguns tipos de plantas, para que a gente possa entender o que o Senhor queria dizer através do apóstolo Paulo. Porque, queridos, existem vários tipos de plantas. Por exemplo, existe uma roseira, né? A roseira, ela dá rosas lindas. Tem rosas, tem umas que são rosa, tem umas vermelhas. Agora, ela vai te alimentar? Ela traz fruto? Não. Ela apenas é uma planta que serve de beleza, de enfeite. E não é essa planta que Deus quer que você sirva, que você seja, aliás. Uma planta de enfeite. Que fica ali, digamos, você é uma pessoa que entra, vai para a casa do Senhor, você vai para a sua igreja. Deus não quer que você seja uma roseira. Deus não quer que você seja uma planta de enfeite. Que você ali entre, linda, maravilhosa, toda arrumada, toda bonita. E ali você fica e vai, e entra culto, e começa culto, e termina culto. E você está ali só de enfeite. Essa planta não serve para o Senhor. Porque o Senhor Jesus, ela quer que nós sejamos frutos, ou plantas, que gerem frutos. Então nós somos plantas, e o apóstolo Paulo diz aqui, olha, que nós temos que deixar que as nossas raízes se aprofundem nele. Nele quem? No Senhor. E extraiam dele a nutrição. Porque nós sabemos o que é que nutre a planta. Uma árvore frondosa, por exemplo, vamos dizer aqui uma mangueira, né? É um pé de manga, como muitos chamam. O que é que leva a nutrição para a raiz? Para o caule, né? E para as folhas. De onde vem a nutrição? Vem da raiz. E aqui o Paulo diz que nós temos que ser raízes, deixar que as nossas raízes se aprofundem nele. Então a raiz, ela tem que ser profunda. Queridos, planta que a raiz é ralinha, é rasinha, ela não tem sustentação. Mas a planta, ela tem que ter uma raiz profunda. Quanto mais a planta tiver a raiz mais profunda, mais difícil de derrubar essa árvore. Quanto mais a tua raiz estiver profunda, estiver enraizada nele, no Senhor Jesus, se torna mais difícil de Satanás te derrubar. E a palavra do Senhor diz que nós temos que extrair dele a nutrição, assim como a planta. Você quer ser nutrido, espiritualmente falando, você quer ter uma vida nutrida, você quer ser fortalecido, a tua nutrição, a minha nutrição tem que vir dele. Se nós estivermos enraizados nele, nós extraímos dele aquilo que nós precisamos para nos sustentar. Continue crescendo no Senhor
e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados. Queridos, quando nós aceitamos Jesus, nós somos uns bebês na fé. O bebê, ele precisa de muito cuidado, ele depende dos outros. Quando nós somos bebês na fé, nós precisamos da ajuda dos irmãos. Nós precisamos da ajuda do líder espiritual, do pastor, né? Nós vamos crescendo, daí a pouquinho a gente já começa a ter uma independência, uma certa independência. Aí a gente não precisa mais ficar pedindo para o irmão, ora por mim. Eu estou passando por um problema, ora por mim. Não, a gente já aprendeu, a gente já cresceu. A gente começa a aprender a falar com Deus. A gente começa a aprender a ouvir e entender quando é Deus que está falando. Então é isso que Deus quer de nós, que nós venhamos continuar crescendo nele e nos tornando fortes e vigorosos na fé. A nossa fé não pode ser uma fé inconstante. Hoje eu tenho fé que Deus vai me abençoar, que Deus vai ouvir a minha oração. Aí você passa por uma turbulência, você passa por uma certa prova, uma luta. Aí você esmorece na fé. Aí você já não está mais crendo como antes. Não, irmãos. A nossa fé ela tem que estar assim, ó, nesse nível. Ela nunca pode estar oscilante. Nunca. Por mais que você passe dificuldades, você sempre tem que continuar crendo que vai vir dias melhores para você. Por quê? Porque você crê no Deus Todo-Poderoso. Porque você crê no Deus do impossível. Então nós temos que continuar crescendo, nos tornando fortes e vigorosos na fé, como nós fomos ensinados. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Oh, amados, transbordar de alegria. Você deve estar pensando, mas irmã, eu estou passando por um problema tão difícil. Não tem como eu transbordar de alegria. Sabe qual é o segredo de você transbordar de alegria, mesmo você passando por momentos difíceis, passando por provas, por tribulações? É você, no meio da prova, no meio da tribulação, você começar a pensar nos momentos que você já passou na presença do Senhor, que foram maravilhosos. Começa a pensar naquela luta que você achava que não ia dar conta de passar por ela. Aí Deus trouxe o refrigério, Deus trouxe a fortaleza para você passar e Deus trouxe a vitória. Depois você comemorou. Aí você saiu contando para os irmãos em Cristo, para a família, para os amigos, que você conseguiu. Pensa em todos os momentos que você achou que não conseguiria e Deus te deu força e você conseguiu. Quando você começar a pensar em todas as vezes que o Senhor te ajudou, que o Senhor te fortaleceu, que o Senhor te deu vitória, você vai começar a transbordar de alegria, mesmo no meio dessa luta que você está passando. E não somente transbordar de alegria, mas também de gratidão. Nós temos que ser gratos, mesmo antes de ver a vitória. Já comece a agradecer. Porque quando a gente pede na certeza de que Deus está nos ouvindo e que Deus, no momento dele, no dia dele, no tempo dele, ele vai nos agraciar com a vitória, aí nós começamos a viver uma vida de gratidão ao Senhor. Sejam gratos em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, vamos ser raízes profundas no Senhor. Vamos tirar dele a nutrição que nós precisamos. Uma criança desnutrida, ou um adulto mesmo desnutrido, ele não tem força de nada. Cada dia mais ele começa a esmorecendo e vai esmorecendo até morrer. A desnutrição, né? Agora falando da desnutrição mesmo do corpo, é algo que precisa ser tratado. Se nós temos um filho que está desnutrido, nós temos que fazer o máximo para essa criança, né, voltar à sua nutrição normal, porque a tendência é a imunidade caindo e essa pessoa ficando cada vez mais fraca, até a pegar uma doença maior e chegar à morte. Não estou sendo exagerado. Desnutrição não é coisa para se brincar. E espiritualmente também é a mesma coisa. Se você está desnutrido espiritualmente, você não tem buscado a tua nutrição,
em Jesus Cristo, chegou a hora de você parar e cuidar da sua saúde espiritual. E nós também cuidamos da nossa saúde espiritual quando nós oramos. Quando nós oramos pela nossa vida, quando nós oramos pedindo para que Deus nos fortaleça e nos torne cada dia mais fortes e vigorosos na nossa fé. Nós vamos fazer isso agora, amém? Santo Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, eu sou muito grata a Ti, pela Tua bondade, Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua justiça e pelo Teu cuidado com cada um de nós, meu Deus. Senhor Jesus, nós queremos nessa hora tirar do Senhor aquilo que nós precisamos para nutrir a nossa vida espiritual. Nos fortaleça, nos ajude, nos revigore, nos levante, nos anime, nos restaure, Senhor. Aumenta a nossa fé. Nós precisamos a cada dia nos fortalecer mais na fé, porque os dias são maus. Daqui para frente, Senhor Jesus, são tantas coisas que irão acontecer, porque os sinais já nos mostram, a Bíblia nos fala, Senhor, que nos últimos dias que antecedem a volta de Jesus, nada vai ficar bom. Mas se nós estivermos, Senhor, com as nossas raízes em Ti, nós seremos nutridos o suficiente para passarmos pelo que vier. Mas nós não vamos desistir, porque a nossa fé está forte e cada vez mais forte no Senhor. Nos fortaleça em todas as áreas da nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por nos deixar entrar na sua casa, no aconchego do seu lar. Talvez você está vendo esse vídeo aí, no momento que você chegou do trabalho, você está descansando. E enquanto você descansa, você está ouvindo Deus falar contigo. Então, em nome de Jesus, compartilha, deixa o seu like e nos ajuda. Nos ajuda a falar do Evangelho para aquelas pessoas que estão precisando. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.